Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que acompanham o podcast Ser Fraterno. Boa noite, Rani. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham a gente aí pelos canais. Boa noite, Cláudio. Boa noite, nosso Cláudio. Assistente eterno. É o nosso suporte super, né? Isso. Suporte mais. Então, o nosso podcast de hoje está muito especial. Né? Hoje nós vamos tratar de... Desculpa aqui, né? A vozinha não tá boa. Eu ando com esse calorão, eu ando tendo uns arranhadinhos na garganta que não, né? Vou ter que tratar, mas vai dar certo. Nós estamos muito felizes porque é o nosso o penúltimo podcast do ano. Semana que vem nós teremos a retrospectiva, né, dos nossos podcasts. Hoje nós vamos encerrar todo o conteúdo do nosso periódico, né? O periódico desse último trimestre foi falando a respeito da espiritualidade no geral dos animais. Sim. E trouxe tanta coisa bacana, tanta coisa que é novidade para mim, é novidade para você, né, Rani? Com certeza. Coisas que a gente não tem. Eu sempre falo que o periódico ele é elaborado por várias mãos, justamente porque, apesar de eu ser a responsável, apesar de toda a edição do periódico ficar na minha responsabilidade, muitas pessoas contribuem. Nós tivemos contribuições assim primorosas nesse último periódico, tratando sobre a nossa relação com os nossos irmãos animais, com a natureza. E é bom aqui a gente também divulgar o trabalho do Ouvindo a Natureza, que é um podcast voltado exclusivamente para esse tema, né? Muito bacana, muito bonito. Na semana passada a gente teve a participação da Rose Kelly. A Rose Kelly é uma das idealizadoras, né, desse podcast, Ouvindo a Natureza. Hoje quem apresenta são a Sirlene e o Bandeira, né? Bandeira. Uhum. Isso, eles dois. E a Rose Kelly, nem sempre ela tem essa condição de participar, mas ela é, assim, a nossa... É uma das pessoas que tem mais conteúdo a respeito desse tema. Conteúdo e experiência, porque ela tem a vivência, né, de realmente ser uma protetora dos animais, né? Uma cuidadora. Ela é uma pessoa vegana, então ela tem toda todo esse entendimento que muitos de nós não temos ainda, né? E eu fiquei muito honrada com a presença dela aqui no nosso último podcast. Hoje nós vamos iniciar com a oração, a Rani vai fazer a oração e já nós vamos falar sobre o tema de hoje. Nós vamos iniciar com a oração para a proteção dos animais. Senhor, que neste momento tua bênção chegue até os animais e como um milagre ajude a curá-los. Porque, Senhor, tua sabedoria é divina e teu poder de cura é grandioso. Sei também, Senhor, que tu colocaste no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes, como amar incondicional, e por este amor que peço por essa criaturinha de 4 patas que está enferma, se reabilitar e que tenha menos dores com a tua ajuda, pela tua graça. Estou com o coração apertado, porque nada posso fazer, mas confio na tua força bendita. Senhor, em ti confio e entrego este animal, nas tuas mãos curadoras e divinas. Neste momento, Senhor, elevo o meu pensamento para pedir também para os médicos de cura da espiritualidade maior trabalhar e ajudar na nossa batalha, eliminando as enfermidades e o sofrimento deste animal. Senhor, que a partir dessa oração a cura se faça presente e que o animal obtenha saúde e paz. Amém. Que assim seja. Então, Rani, no nosso último bate-papo em que você estava e que nós estávamos falando sobre São Francisco. Sim. Né? São Francisco, protetor dos animais e padroeiro da ecologia. Isso. Né? Uhum. Se tem um santo que vamos dizer assim, é designada a ele a missão de cuidar dos animais e da ecologia, da natureza, tal. Um espírito, né? Espírito. Um santo, como a gente diz, porque é assim chamado, né? No convencional cultural da religião cristã, do catolicismo. E aí, para nós... a gente intitula um espírito, né? Sim, para nós, um espírito protetor, um espírito superior e tal.
Se tem, né? E a gente acredita, logicamente, que tem. A gente, né, faz parte da nossa crença. Se tem esses irmãos na espiritualidade que protege os animais, será que a gente pode, de alguma forma, auxiliar esses nossos irmãos com fluidos de vibração de amor, vibração de paz, vibração de cura? Será que a gente pode? Então, olha que interessante, né? Eu fui pesquisar a respeito de oração, né, para os animais e tal. E encontrei diversas. Sim, né? Sim. E quando a gente estava no nosso último periódico, falando exatamente sobre São Francisco, a gente levantou uma questão de que você comentou que um dia estava assistindo o Andrei, e o Andrei falou das dificuldades tecnológicas que ele estava passando lá ele numa foi dar atividade. O passe no objeto. E ele deu o passe no computador. E o computador voltou a funcionar. Exatamente. Se, gente, objetos inanimados podem fluir numa vibração de melhor funcionamento, de paz, que dirá seres que são, né, que são considerados seres vivos, né? Sensíveis às energias, porque são energias também. Exatamente. Né? E aí a gente abre o leque para uma discussão ainda maior. Existem estudos que são feitos relacionados a, por exemplo, a capacidade da água mudar a sua forma com relação ao som que recebe. As plantas reagirem, se desenvolverem de forma diferente quando o ambiente está em sons, com sons com sons que são agradáveis. E aí até esse estudo, eu esqueci o nome, mas é um japonês. Yoko alguma coisa, não vou lembrar o nome. Todo mundo conhece basicamente esse estudo porque ele ficou muito famoso. Que dependendo da forma, da música, do tipo de música que é tocado, a água vai reagir. Sim. E aí não só a música. Ele até coloca, né, o microscópio, né? Sim. E aí a molécula, inclusive, toma forma até, para mim, de bicho, né? Algumas, vira toda transformada. Algumas formas, né? são sublimes, são bonitas, outras são muito estéticas e outras formas já são bem deformadas. E deformadas. E isso, independente de ser uma música, pode ser também o som de uma palavra, só a vibração de uma palavra. Com certeza. Então, ele colocava assim a etiqueta de palavras no recipiente, como, por exemplo, carinho, amor, saudade. Em outros recipientes, ele colocava ódio, raiva, mágoa, ressentimento. E nesses recipientes, a molécula de água reagia de acordo com a palavra que estava ali. Imagina o nosso corpo. Imagina o nosso corpo, que é feito de 70% de água. Isso, o planeta, né? O planeta é mais água, 70% de água. Por isso que o nome é Planeta Água. Devia ser Planeta Água, né? Nem Planeta Terra. Exatamente. E aí, daí é que tá. Nós fomos para esse devaneio todo aí, lá na molécula de água, lá nas plantinhas ouvindo música. Tem gente que acha que a gente é doido, né? De falar, pra que você vai colocar música pra planta escutar a gente? Planta não escuta. Planta sente. Mas sente. E aí, elas não têm o aparelho auditivo como a gente tem, como a maioria dos animais tem. Mas a sensibilidade é no corpo todo, mas tem a né? sensibilidade, exatamente. E são seres evoluídos, são seres que têm essência espiritual, assim como os animais e tal e tal. Né? Então, inclusive, já encontrei na internet, não sei se funciona, porque lá em casa, os meus doguinhos, eles são seres de uma outra galáxia, eu acredito, não sei. Né? Eles têm comportamento diferente. Aí, o que acontece? Já coloquei, não deu muito certo. E, gente, eu não vou falar que os animais são parecidos com os donos, não. Vê assim. E aí, olha aqui, ó, mãe bichológica. Mãe bichológica do soluço, da Astrid e da Banguela. Isso aqui as minhas criaturas lá. E aí, o que acontece? Até na internet tem músicas para acalmar os bichinhos.
Os doguinhos. Eu te falei, né? Os que gatinhos. Quando a gente tava conversando, eu falei que eu conversei com as cigarras, né? E que elas me ouviram, né, no dia. Então, eu acredito que todo tipo de animal, e inclusive planta, elas são sensíveis à nossa voz, ao nosso carinho. Sim, tem pessoas que são mãe de planta, porque agora nós temos mãe aqui, ó, mãe bichológica, mãe de bicho. Mãe de planta. Tem mãe de planta, né? Eu adoro, gente. E aí, tem mãe de planta que conversa com suas plantinhas. E elas atendem, né? Exatamente. As mães de plantas acreditam que as plantinhas se sentem melhor quando elas são percebidas e conversam com elas. E tratam elas com esse carinho diferenciado, né? E eu acredito plenamente. Sim. E aí nós estamos aqui nesse devaneio todo para levantar um questionamento. Dos passes, Será que dar passe em animais é algo que é certo? É errado? Tem centro que pratica, tem centro que não pratica. Hoje tudo nós vamos levantar essas questões aqui. E no periódico está bem assim, de uma forma bem simples, por isso eu trouxe um texto também de centros espíritas que praticam o passe e alguns centros espíritas que não concordam com isso. Eu gosto das duas opiniões, né, que eu acho interessante a gente abrir a nossa mente para todas as opiniões e ficar com aquela que nos parece mais agradável. Mais né? lógica, né? Exatamente. Então, nós vamos começar com o nosso periódico. Bom, é rapidinho para eu encontrar aqui, porque a Fabiane tem isso também, né? De colocar os textos dela nos lugares aí, depois não... Depois fica doida procurando. Mas aqui, ó, achei. Bom, no nosso periódico, nós dissemos assim. Até foi um texto que eu tomei o cuidado de elaborar. Lá vai. É sabido que algumas casas espíritas realizam atividade de assistência aos animais com passe. É um assunto certamente delicado que divide opiniões, já que os que praticam e os que não praticam baseiam-se em informações trazidas pelos espíritos com interpretações particulares, favoráveis ou não a essa prática. Então, vamos entender as duas formas de pensar. Em O Livro dos Médiuns, o espírito Erasto relata o desencarne de um cão que foi magnetizado por um espírito que desejava comunicar-se através dele. Para tudo, para tudo, para tudo. Vamos lá. Nossas casas espíritas aqui todas têm trabalho mediúnico. Você já viu em algum trabalho mediúnico um cachorro participando? Não. E mesmo que não tenha no trabalho mediúnico na casa, você já ouviu falar de alguma pessoa que disse que o cachorro mediunizou, que o cachorro incorporou, coisas assim dessa natureza? Não. Outros animais também, cavalo, que é bem sensível. O cavalo é um animal muito sensível, o gato é um animal muito sensível. Então, assim, aí eu acabei de lembrar que o Livro dos Espíritos, inclusive, na realidade, o Livro dos Médiuns, tem uma pergunta, né? Sobre isso, né? E aí diz que não, que eles não têm essa capacidade. Bom, e por que não tem essa capacidade? A construção... Não, isso foi algo que Kardec trouxe, né? Justamente. Isso. E por que não tem essa capacidade? A construção de forma de comunicação de um animal é diferente da nossa. Foi isso, a resposta foi essa. E falou exatamente. Que não tinha como... porque a nossa linguagem é diferente. Sim. O entendimento do cérebro, do cérebro e da capacidade mental é diferente. Sim, sim. E aí, Flor, o que a gente leva em consideração? Por causa dessa diferença, por causa da organização cerebral, porque até mesmo para um espírito comunicar através do aparelho de um médium humano, a gente está aqui tratando de mediunidade que pode existir nos animais e nas pessoas. Sim. Não quer dizer que o animal não tenha mediunidade. Exatamente. Eu considero que ele
tem essa capacidade de perceber os espíritos, que a mediunidade é isso. Sim, né? sim. É a capacidade de perceber, isso de com percepção. toda certeza. Então, eles possuem essa capacidade. Eles não possuem a capacidade de comunicação conosco, da mediunidade. Da mediunidade de um humano. Com espírito. Isso. Porque aí teria que ligar o nosso perispírito ao perispírito dele, todo aquele processo mediúnico, né? Exatamente. E tem também a outra questão que até mesmo na comunicação de um espírito desencarnado através do aparelho de um médium, as conexões dessa comunicação tem que bater. Exatamente. Né? Se o médium, por exemplo, nós já vimos casos de médiums que se comunicam até em outros idiomas. Sim. Por que acontece isso? Porque ele tem capacidade, em alguma vida, ele acumulou essa experiência. Esse conhecimento. Por isso que ele tem essa facilidade, né? Isso. E se o espírito não encontrar naquele médium determinadas afinidades para comunicar, ele não tem condição. Isso. Então, logicamente, com o animal, isso não vai acontecer de forma normal, né? Não tem como acontecer. Sim. E aí, esse texto no livro dos médiuns, né, fala sobre o espírito Erasto, falando sobre isso, né, que houve uma tentativa de comunicação de um espírito desencarnado e de um irmão desencarnado tentando comunicar através de um animal, de um cão. E esse cão desencarnou. A carga magnética recebida pelo cão lhe foi letal, ou seja, não existe essa condição. Muitos dos nossos irmãos se apropriam dessa passagem para justificar a não aplicação do passe. Para tudo aqui de novo. Nada a ver, né? Para tudo aqui de novo. Porque o passe é uma mediunização, Ranicel? Claro que não. No passe, a gente está mediunizado? Não. O irmão que chega para receber o passe, ele pode estar mediunizado e através de nós, como instrumento, a espiritualidade auxiliá-lo. Sim, certo? Com certeza. Mas nós, como passistas, nós podemos dar passe nos nossos irmãos, coleguinhas que chegam lá mediunizado? Pode, mas não é o que acontece. Tipo assim, não é corriqueiro. Por exemplo, o médium, ele não precisa necessariamente estar mediunizado para dar passe. Exatamente. Resumindo. E outra coisa, e para que ele esteja mediunizado para dar o passe, o ideal é que, se houver essa mediunização, seja de um irmão benfeitor, isso, um espírito de um espírito curador, né? Protetor. Ele não vai estar mediunizado. Por qualquer irmãozinho. Exatamente. Não. Né? Então, o que acontece? Quando a gente usa essa informação de que o passe nos animais pode causar um mal a eles, a gente está levando em consideração que essa energia que está sendo oferecida no passe seja uma energia ruim. Até para quem recebe, até para as pessoas, né? Se é ruim para os animais, com certeza é ruim para as pessoas. Seria uma conclusão lógica. Inclusive, afirmando que esse ou aquele amigo pet desencarnou após realizado o passe. Porque já ia desencarnar, né? Até porque eu penso que ele desencarnou muito melhor. Exatamente, olha só o que vem logo adiante. É um equívoco a gente pensar assim. Por quê? De fato, os mecanismos físicos de comunicação do animal é diferente dos seres humanos, o que impossibilita uma comunicação mediúnica. Mas o passe não é uma atividade de comunicação mediúnica que utiliza do aparato físico do animal para isso. Sim. Então, a gente não utiliza das condições físicas do animal para fazer o passe. Pelo contrário, a gente revigora suas condições físicas através do passe. Isso. É de amor e caridade. É uma forma de envolver um animal com vibrações de amor e caridade, buscando auxílio dos benfeitores espirituais para amenizar o sofrimento ou promover a cura. Vamos iniciar pensando o que é uma oração, porque o passe é uma oração endereçada a um irmão necessitado, certo? O que é uma oração? Uma oração é uma sintonia ligada a Deus, que a gente pede a Deus, ao Pai maior, Pai de todas as coisas. Todas as criaturas. De todas as criaturas presentes aqui na Terra e fora da Terra, né? Sim. Que liga essa energia, e essa energia é transmitida
ao serzinho ali. Usando a gente como instrumento. Isso, usando a gente como instrumento. Então, quer dizer que ele atende, como eu falei do Andrei, da questão do computador, qualquer coisa. Uhum. Porque nós somos energia, até a matéria, gente, tem uma certa energia, né? Então, se você endereça energia a algo que capta energia, pronto. Sim. Inclusive, todos os meios de comunicação que existem só existem por causa disso. Exatamente. Olha, é radiação. Hoje, agora, nós estamos mais adiantados, que agora a gente descobriu o quantum, né? Que é a partícula menor que está no átomo, né? Que aí agora virou tudo quântico. Tudo é quântico. Tem um monte de terapia quântica por aí. Quântico. Por quê? Porque o quantum, que está em todos os átomos, que está em toda a partícula da matéria existente no universo, ele reage com a nossa energia. Sim. Então, por isso que fala que agora virou moda a questão do quântico, por causa disso. Então, se o animalzinho é vida, se o animalzinho ele capta, se o animalzinho tem quantum também nas partículas, nos átomos dele, ele vai captar o melhor que está endereçado a ele. Sim. E aí aqui diz assim: quando irmãos de fé se dedicam a cuidar desses irmãos menores através da emanação de amor pela prece, pelo passe, servindo de instrumento do bem para a espiritualidade nesse tipo de assistência, por que motivo isso é reprovável? Não está aí uma forma genuína de caridade? E aqui eu quero dar uma paradinha, porque ainda somos, se nós temos dificuldade de desenvolver a caridade com irmãos humanos, com os irmãos animais, eu acho que a gente ainda está léguas de conseguir algo que seja o ideal, né? Até porque a gente não se considera iguais, né? Exatamente, e esse é um problema grave. Isso. Esses dias aconteceu uma discussão no grupo do nosso setor. Tipo, da onde hoje, graças a Deus, a gente não tem coragem de atropelar. Alguns até tem, né, gente? Mas vamos pular essa parte. Mas de atropelar uma pessoa e deixar ela morrer no asfalto, né? Sim. E a gente faz isso com os animais. Exatamente. Né? E aí, Flor, esses dias tinha uma discussão ferrenha no grupo do setor, que as pessoas estavam incomodadas, indignadas pela quantidade de cachorro que estava na rua atrapalhando o trânsito. Aí algumas pessoas reclamaram que bateu no cachorrinho e rebentou o para-choque do carro. Quer dizer, reclamando só dos bens, né? Exato. A outra reclamando que passa de moto e os cachorros tentam atacar e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E virou uma discussão assim de quase que eles sugerirem no grupo uma forma de extermínio desses irmãozinhos largados na rua. Acontece que essas mesmas pessoas que sugerem determinados absurdos são as mesmas que abandonam, são as mesmas que deixam esses bichinhos na rua e eles estão lá atrapalhando na rua porque ninguém tem a capacidade de cuidar, de trazer eles para dentro da sua casa. São poucas as pessoas que têm essa capacidade. Esses dias eu estava acompanhando a atividade do Adote no Instagram, e aí eles resgataram um cãozinho que estava com uma parte aqui do pescoço toda arrancada mesmo. E aí caída, assim, e dava para ver dentro do pescoço do bichinho. Geralmente, um animal desse na rua, ele vai ser enxotado, ele vai ser chutado, as pessoas ficam com nojo, as pessoas querem que morra logo, para elas não precisar de ficar vendo aquilo ali, entendeu? Isso porque a gente não tem um mínimo de piedade, gente. E aí, eles resgataram o cãozinho, levou para um hospital veterinário, lá falou o nome, eu não me recordo, e fez eles suturaram, né, o ferimento, cuidou do ferimento. O cachorro, em pouco tempo, em dias, ele estava totalmente recuperado. Olha. Cicatrizado o ferimento, era um cachorro que ia morrer na rua, sofrendo. E você, a gente vai dar boa noite para o Giovanni Oliveira Lima. Boa noite. Olá, Giovanni, boa noite. Você me lembrou, Fábio, uma história, você falando assim do cachorro, né, que estava todo machucado e tal, e acharam ele, né, e aí levaram ele pro socorro, né? Uhum. A gente verifica isso com pessoas, né? Sim. Nas ruas, né? Sim. Que a gente não tem a mínima condição
né? A gente não quer ver, a gente prefere não enxergá-los, né? E passa por cima e finge não ver. Invisíveis, né? Justamente. Então, assim, se a nossa capacidade ainda é essa de tratar os nossos irmãos humanos assim, que dirá o que a gente faz com os animais. E é muito corriqueiro a gente ver na rua as pessoas maltratando um animal que está morto de fome, um animal que está com sede, um animal que está cansado de tanto ficar perdido na rua, né? E as pessoas maltratam nos lugares, quando a gente sai para os lugares, você vê os bichinhos aproximando para alimentar, a maioria das pessoas são muito maldosas. Então, assim, a gente vive numa sociedade que ainda não sabe respeitar esses irmãos como eles merecem ser respeitados. Não, tem um ator que ele foi adotar criança, quando ele não poderia ter filhos e a esposa também não, eles foram e na época eles poderiam ir, né, num orfanato, escolher uma criança, porque hoje já não pode, né, gente, hoje vai na fila de adoção e tal, tem a ordem cronológica. E aí ele foi, e ele passando por aquelas crianças todas e apaixonou num bebê. O bebê era um bebê que só chorava. Só chorava, jogadinho lá no canto do orfanato, ninguém queria saber. Quando ele foi pro rumo do bebê, a freira falou assim, não vai não, porque esse bebê é problemático. Desse jeito. E ele chegou, quando ele olhou pro bebê, ele falou, nossa, é meu. E já pegou esse bebê e apaixonou no bebê e virou pra ele. Ele era com meses, né? Aí falou pra freira como é que ele podia carregar aquele bebê pra casa dele e tal. Ela falou assim, por que esse bebê? Esse bebê tem AIDS. Ele não vai durar 2 anos. Aí ele virou pra ela e falou assim, ele pode durar 2 dias, mas ele vai comigo agora. Como que eu posso fazer? E aí, com carinho, dizendo ele que quando o bebê chegou na casa dele, nunca dizendo ele que o bebê chorou a noite toda. Nunca que o bebê deu trabalho. E esse bebê hoje está com 17 anos e foi negativado a ideia. Ele se curou, né? E aí, o que um carinho, o que um amor, o que uma energia bem direcionada faz, né? Sim. Isso a gente tá falando de um ser humano, mas poderia ser um animalzinho. Sim. Também, da mesma forma, com certeza. né? E são inúmeros. Eu sigo vários perfis de pessoas, pessoas que têm animais e perfis de cuidadores. Agora, aí eu queria comentar assim, a freira falou que não leve porque é um bebê problemático. Sim. Né? Agora, gente, que chance. Esse bebê, ela tinha que ficar felicíssima desse ser querendo levar aquele bebê. Sim, né? Com certeza, com certeza. E assim, com certeza a espiritualidade encaminha para isso e encaminha também para os nossos irmãos animais que não estão aqui para pagar nada, eles não são devedores. Sim, então, certeza. a espiritualidade encaminha para esses irmãos aquelas pessoas que vão realmente poder cuidar, né? Poder dar a eles a atenção que eles precisam. E é tão interessante porque esse negócio de que os animais parecem os donos é real, mas é porque no ambiente eles vão assimilar aquela energia. A energia de que está lá. Exatamente. Então, eles vão parecer realmente o dono por causa da energia. Sim. Né? Se o dono é calmo, tranquilo, né? O animal tende a ser mais tranquilo, né? Mais calmo. Sim. Se é mais agitado, às vezes mais animado, tem música e tal, é mais travesso. Os bichos da tia Fabi, é mais assim. travesso, mas também, gente, tá tudo certo, né? Tá tudo Porque certo. se ficasse também um molengão lá junto com os animados, né? Não ia dar muito certo. Exatamente. E aí, no livro Mediunidade, Vida e Comunicação, de Herculano Pires, pela psicografia de Chico Xavier, diz o seguinte: a assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. Gostei. E o doutor Inácio, num livro dele, ele fala, o doutor Inácio, aquele psiquiatra, né? Ele fala que ele tinha um gato, eu acho, né? E o gato, acho que subiu no telhado e caiu, quebrou o bracinho e teve que amputar, né? Aí ele achou depois de muito tempo, ele achou um filhote de gato também, sem o bracinho, que foi falado que era a reencarnação do gato. Do bichinho. Do bichinho dele que caiu do telhado. Gente. E ele fala isso num livro, gente. Justamente.
E aí, aqui diz assim, o animal doente pode ser socorrido por passes e preces e até mesmo com os recursos da água fluidificada. E isso é sério, gente. A gente faz a oração, o evangelho no lar. Eu dou para os meus também. Eu faço, então, a gente faz o evangelho no lar, a gente coloca os cãozinhos para participar, eles dentro da capacidade deles, eles participam. E aí a gente coloca a aguinha fluidificada na aguinha deles. O meu eu coloco só a aguinha, assim, eles ficam lá pela casa. Não sei se vocês estão ouvindo alguma coisa, não. Sim. Mas... E a pomadinha do vô Pedro, eu sempre curo as feridinhas deles, do corpo deles. Eu sempre passo a pomadinha do vô Pedro. Eu nunca utilizei, mas passo eu já dei muito dos meus animaizinhos, viu? É muito boa a pomadinha do vô Pedro para aquelas situações assim de peladeira, de problema de pele, alguma feridinha. É super útil. Muito bom mesmo. E aí você já vai passando a pomadinha do vô, fazendo oraçãozinha para São Francisco, pedindo proteção pro bichinho. Loguinho tá bom. Né? No livro Conduta Espírita, Psicografia de Valdo Vieira, vejam o que diz André Luiz a esse respeito. Então, aqui, nós já temos a opinião de Herculano Pires, nós agora vamos para a opinião de André Luiz. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. Então, tanto no socorro dos animais doentes, além dos recursos terapêuticos possíveis, não desprezemos aqueles de natureza mediúnica, ou seja, passe. E aplique a favor do bichinho. Existem pessoas que têm uma mão boa no cultivo e cuidado com as plantas, que são nossas irmãs também. Por que isso não valeria com relação aos animais? Sejamos coerentes com o que aprendemos nos ensinamentos espíritas e com o que acreditamos. Os animais estão aqui nesse plano para nos ensinar sobre o amor incondicional. Quando aprenderemos? Certa vez, eu assisti a um documentário, isso daí falando do meu relato pessoal, né? Eu assisti a um documentário sobre a espiritualidade dos animais e fiquei surpresa com a afinidade dos benefícios que a convivência com os nossos irmãos animais nos trazem. Além de contribuição na reabilitação das pessoas doentes, como a ecoterapia, né, que é uma das formas que são utilizadas para recuperar vários problemas, inclusive muito utilizada para auxiliar no desenvolvimento da pessoa autista, auxilia no desenvolvimento das pessoas que têm algum tipo de comprometimento muito grave relacionado às deficiências cerebrais e tudo mais. A ecoterapia é muito importante. A tarefa dos cães guias, que ajuda as pessoas, né, os nossos irmãos deficientes visuais. E foi um relato que eu achei mais interessante, é de que os gatos costumam deitar-se em partes do nosso corpo onde alguma enfermidade progride. Muito já foi bem estudado. Sim. Já saiu até no Fantástico, né? Sim, e eles costumam absorver as energias ruins impregnadas ali. Peraí, deixa eu... É que eles têm uma capacidade de absorção dessas energias muito grande. Sim, suavizando a nossa dor. Então, por que nós não podemos retribuir essa mesma forma de energia, né? Desse amor incondicional. Gente, adoro gato. Antes de recriminar, procure se informar. O passe é um amor em ação, né? Amor em ação, muito lindo. Isso aí. E esse foi o texto que a gente... contribuiu no nosso periódico. Aqui no nosso periódico, nós também, eu acho que vai dar tempo da gente falar sobre as casas espíritas que dão passe e as que não dão. Que tem esse texto eu achei super interessante. Aí, Fábio, uma coisa para você encampar, a casa espírita para dar passe aos animais. Aos animais, é uma coisa bacana. É uma coisa bacana. Assim... eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar com muito cuidado, né? Com certeza. Aqui em Jataí eu não conheço nenhuma casa. Não tem. Não tem, né? Não. Mas é o que eu estou dizendo, assim, tudo é reunião, conversa, cuidado, respeito. Isso, ter parâmetros. Exatamente. Como que funcionaria, né? Quais os animais que poderiam adentrar, como que eles adentrariam, né? Primeiramente. Então, todo
um cuidado, né? Sim, primeiramente estudar casas que já fazem esse trabalho há muitos exatamente. anos. Ver como que é que eles fazem lá com sucesso, né? Com Exatamente. organização. Porque daí, igual foi falado ali com relação ao desencarne do animal logo depois de um passe. Acontece que muitos animais chegam numa condição, né, de sofrimento muito grande. Isso. Não é... E assim, precisa de força até para morrer, né, gente? Exatamente. Não é recomendado que as pessoas utilizem a eutanásia em situações em que ainda há possibilidade de recuperação do animal. Até, inclusive, existem alguns vídeos na internet que falam sobre a eutanásia em animais. É algo que a gente precisa pensar muito. Então, se você perguntasse, Ranicelli, você é a favor da eutanásia? Eu falaria que eu não sou a favor de eutanásia em nada. Em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Aí que tá. Aí só que no caso dos animais que estão realmente passando por um sofrimento, uma dor muito grande. É complicado, porque assim, a gente não... diante do fato de que, se a gente for pelo caminho de que eles não devem nada, né? Então eles não têm nada a pagar, então eles não têm nada de aprender com aquele sofrimento. Aí sim, eu iria por esse caminho que poderia. Sim. Mas se falasse pra mim que eles estão aprendendo, igual a gente aprende, até o último segundo do nosso suspirar, eu falaria que não. Né? Sim, e nisso a Rosikelly deu uma contribuição importante no nosso último podcast, que ela veio e participou. Ela levantou a questão de que muitos dos nossos, que deveriam ser os protetores dos animais, os veterinários, os médicos, né, veterinários e os cuidadores que têm, né, as pessoas que têm lugares onde elas cuidam de animais, muitas dessas pessoas elas não são humanizadas. Muitas delas vão sugerir a eutanásia em qualquer situação. Então, a gente precisa mesmo fazer uma avaliação. Por quê? Não são poucos os relatos de pessoas que não optaram pela eutanásia no animal e o animal sobreviveu. Inclusive, é sobre isso que eu quero falar aqui. Nós fizemos, né, uma das contribuições do periódico foi de pessoas que têm os seus bichinhos, os seus pets. E a maioria dos relatos dessas pessoas eram de pessoas que passaram por situações de o pet estar em extremo sofrimento e condenado. Eu passei por uma situação assim, né? O meu, ele deu anemia profunda, ele precisava de uma transfusão de sangue, mas ele não aguentaria a transfusão de tão fraquinho que ele estava, né? Sim. E aí disseram que se eu quisesse, poderia fazer a eutanásia. Eu falei que não, que eu ia levar o bichinho embora, né? E levei ele, assim, ele realmente desencarnou, né? Sim. Mas ele desencarnou do jeitinho dele, quietinho, lá no cantinho dele. Cheguei lá, ele tinha ido, né? Mas, assim, eu não tenho coragem de autorizar. Sim, né? sim. Eu não tenho coragem. A menos que realmente o animal esteja numa situação de sofrimento extremo e que você perceba que a pessoa que está atendendo é uma pessoa humanizada, que ela não está ali só descartando o animal. Porque acontece de ter, gente, pessoas, veterinários, que eles dão isso como a primeira opção. Então, não precisamos avaliar, nós como pessoas que gostam, que cuidam. Tem gente que mata filhotinho ao nascer, né? Sim. Coloca tudo ali, ou torce o pescocinho dos bichinhos, vai Nossa, matando. Deus me livre. Pois é, e aí no nosso periódico tiveram vários relatos dessa natureza. A Valquíria falou da experiência dela com os seus cãezinhos desde a infância. E teve um caso que realmente o bichinho foi condenado e ela não aceitou, né, o diagnóstico. Lembrando de criança, eu tive um que teve parvovirose. E ele foi condenado, falou que ele não ia sobreviver, o veterinário. E ele ficou arrastando na casa, eu acho que ele ficou arrastando uns 2 meses, gente. E o bichinho sobreviveu. E depois ele ficou meio capenguinha. Mas sobreviveu e viveu muitos anos. Exato. Aí, e com relação a esse relato, teve também o relato da Sandra, lá do Forças do Amor. A Sandra também contou da Encrenca, que é a cachorrinha dela, que hoje é a mascotinha da loja. E a Encrenca, ela foi atropelada pelo filho da Sandra. O filho da Sandra levou no veterinário, o veterinário sugeriu a eutanásia.
e aí que ela não ia ter condição nenhuma de sobreviver, que se fosse para fazer a cirurgia, que recuperasse ela ficaria muito, muito caro, né, sem condições da pessoa bancar e tal. E aí ele não aceitou. E aí ele resolveu levar ela para casa e quando chegou em casa eles foram cuidando, todo mundo pensando que ela ia desencarnar. E quando passou um determinado tempo, o marido da Sandra chamou ela e falou: vem cá para você ver como está a encrenca. E aí ela falou que já tinha ido lá para fazer a extrema-unção, né? E quando chegou lá, ela estava em pé. E aí, assim, se arrastando, como você disse, estava se arrastando, mas ela é mais esperta do que um cachorro que anda sem problema nenhum. E aí, tem vários outros. O Carvalho falou de um gatinho também que ele pegou totalmente moribundo na rua. E aí, esse gatinho hoje é um companheirão dele, né? E aí a gente vê que nessas situações o animal que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o animal, né? É o animal que escolhe a gente. E é impressionante, né? Os gatos, eles têm... assim, tem um estudo que diz das cores deles conforme a personalidade. Realmente, gente, eu já tive gatos de várias cores. Branco, preto, malhado, agora eu tô com cinza. E realmente a personalidade deles é bem diferente, né? E aí, conforme a cor e a personalidade, você vê que impressionante que e é verdade. Por exemplo, quando eu tive um gato preto, eu estava passando por algumas aflições, um monte de coisa. O gato branco também foi um gato que já estava mais calmo a minha vida, e veio o gato preto, que estava mais agitado, e depois veio o cinza, que foi uma fase mais equilibrada, né? E aí o cinza é o meio do preto e do branco, né? Então, por isso que é realmente o equilíbrio. E se você for pesquisar, é isso, né? O cinza quer dizer o equilíbrio do preto e do branco, né? Então, é bem interessante, assim, os animais, né? E aí a gente vai também, eu acho que os cachorros também devem ir pela mesma metodologia, né? E assim, eles realmente, eles são, além de ser nossos grandes companheiros, eles escolhem a gente, porque em várias... E não é por acaso, gente. Sim, né? Em várias reencarnações de cachorrinhos, igual você falou do médico que ele, gato. né, e o Chico no texto do editorial do periódico, ele teve a cachorrinha boneca, ele tinha brincadeiras com essa cachorrinha boneca, que a cachorrinha que ele ganhou não era reencarnação, mas estava brincando igual, porque a cachorrinha boneca, o espírito dela estava instruindo ela a brincar igual. E os que estavam ali em volta, tudo falando pro Chico: Chico, ela é a boneca, ela é a boneca. O Chico falava: é o espírito da boneca que está por aqui, está ensinando ela a me agradar igual a boneca me agradava. Olha! No nosso periódico, a gente sugeriu, né, algumas leituras, sugeriu também alguns filmes, né, para serem assistidos. E aí, dessas leituras, uma das leituras mais interessantes que foi sugerido foi o seguinte: A Questão Espiritual dos Animais. Esse livro, deixa eu ver se eu coloquei aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar o nome da autora. Eu vou achar ela aqui. Irvênia Prada, o nome dela. É A Questão Espiritual dos Animais, de Irvênia Prada. Ela fala muita coisa interessante, inclusive um pedacinho, um pouquinho dos relatos dela sobre a elaboração desse livro, que já está na 2ª edição, melhorada. Um pouco do relato sobre esse livro e sobre as experiências dela para a elaboração desse conteúdo. Ela falou numa entrevista que ela fez com o Trigueiro, né? E aí a entrevista chama A Questão Espiritual dos Animais, entrevista do André Trigueiro com a Irvênia Prado. Você vai encontrar lá no YouTube, né? Então, no canal do André Trigueiro, no YouTube. Tem outro documentário, tem um documentário que é extremamente forte. A gente comentou, a Sirlene, a Rose Kelly comentou sobre esse documentário, chama A Carne é Fraca. Esse documentário é difícil,
de assistir, sabe? Pesado. E levanta muito essa responsabilidade que a gente não assume de não maltratar os animais. Por uma certa covardia que a gente tem, porque a gente não quer ir contra o sistema. O sistema é de que nós ainda somos muito insensíveis a esses irmãos. E se nós assistirmos filmes como esse, isso machuca a gente, de a gente saber que a gente é assim, né? E que a gente pode escolher melhorar e a gente não faz essa escolha, né? E a outra sugestão, As 4 Vidas de um Cachorro. Gente, que filme mais lindo! Você já assistiu? Eu acho que não. Um cachorro, ele reencarna várias vezes. Eu já só vi propaganda. Sim, é uma gracinha. Reencarna 4 vezes, cada vez que ele reencarna com uma experiência diferente. Ai, que legal. Na primeira experiência, ele reencarnou e era um menino que era muito querido com ele. Os dois eram muito ligados. E aí ele desencarnou. E ele foi reencarnando, até que na última reencarnação, vocês assistam para saber o que aconteceu. Que eu não vou dar spoiler. Mas é o filme mais fofinho que já se viu. Eu acho que foi, dos que eu já assisti de entretenimento, foi o que mais se aproximou do que a gente acredita no espiritismo. Então, quem quiser assistir, aprovado. Gostei. Que legal. Então, tem essas sugestões e é isso. O nosso periódico teve todo esse conteúdo. Eu fiquei muito feliz de contribuir com esse conteúdo, que foi, para mim, muito esclarecedor, muito bom de falar sobre. Até porque eu amo bichinhos, eu gosto de ter os bichinhos na minha casa, eu amo o canto dos passarinhos. Minha casa fica toda emporcalhada de cocô de passarinho. Tem gente que fala, dá veneno para eles. Eu falo, gente, que é isso? O que você está pensando? Eu amanheço ouvindo eles cantando. Eu tenho um ninho de canarinho no meu ar-condicionado. E eles cantam na janela do meu quarto. O trem mais gostoso, aqueles bichinhos amarelinhos. Não, o trem mais lindo. Então, assim, eu sou apaixonada, realmente, em animais. E esse conteúdo, para mim, foi um conteúdo, além de esclarecedor, que me levantou muitos questionamentos a respeito do quanto a gente ainda pode melhorar no cuidado com eles, né? Bom, agora eu vou partir para o conteúdo que eu falei sobre as casas espíritas. Vou tentar ser breve, que a gente já está acabando o nosso tempo. Deixa eu ver aqui, que eu mandei foi para aqui. Esse conteúdo eu encontrei lá no jusbrasil.com.br notícias. Eu até pensei que já tinha sendo casa espírita sendo processada por causa dessa atividade. Eu falei, vixe, vou ler esse negócio, babado. Aí, acontece que não. Esse texto ele foi publicado por Agência de Notícias dos Direitos dos Animais, ANDA, há 9 anos atrás. E aqui fala assim... Nossa, ela está bem adiantada. Hoje, né? A aposentada Neuza Guerra com o cão maltês Mickey, ou Mike, não sei. Eu entrego o caso dele nas mãos de Deus, não quero que ele sofra. Se for para ser assim, que ele tenha pelo menos uma passagem tranquila. É o que a gente estava falando. Na questão de sofrimento, o passe vai ajudar esse animal a ter uma passagem tranquila, né? Como alternativa... ou auxílio para sanar, ou pelo menos diminuir o sofrimento do filho caçula, a senhora Neuza procurou pela primeira vez a Associação Espírita Amigos dos Animais, a ASEAMA, na Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo. O primeiro e único especializado em dar passes e tratamentos espirituais para animais. Então, gente, tem sim centro espírita especializado nisso. Fundada em 2009, a associação tem sua sede em um pequeno imóvel com paredes verdes e descascadas. Por semana, são atendidos, em média, 500 animais em 9 sessões, às quintas e sextas-feiras e aos domingos. A procura é maior aos domingos, quando a rua residencial e as adjacências ficam cheias de carros, cheias de carros com até fila de espera na calçada. Os cães e gatos são a maioria. A veterinária Sandra Denise Calado, de 43 anos, uma das fundadoras e atual presidente da ASEAMA, diz tratar mais de 18 mil animais à distância por meio de orações nominais e mentalizadas. No colo da tutora e enrolado em um lençol, o Mickey, ou Mike, que já perdeu até uma das patas por causa de um câncer agressivo, apura o focinho e observa em passivo silêncio todo o local antes de começar a sessão.
A doença foi descoberta em novembro, o cachorro começou a mancar e a tutora procurou o veterinário, que diagnosticou um problema ortopédico decorrente de torção da pata. Apesar de tomar anti-inflamatório, ele não melhorou. Ele foi diagnosticado, então, com câncer e, segundo o veterinário, ele disse que era gravíssimo. E aí, por causa do tumor alojado no meio do osso, o cão teve a pata esquerda a pata esquerda dianteira amputada e outro tumor foi retirado da boca do animal. Agora, a suspeita é que a doença tenha alcançado o pulmão. E aí, já me aconselharam até autorizar a morte induzida, né, a eutanásia, porque se tiver chegado ao pulmão não tem mais jeito. Como é de praxe, o primeiro atendimento no centro, o cão e a tutora acompanharam uma palestra que durou cerca de 15 minutos. Então, lá o procedimento é feito assim. Os frequentadores também são convidados a cantar a oração de São Francisco, padroeiro dos animais. Além da dupla, cerca de 20 pessoas aguardavam o atendimento. Ao contrário do que é de se esperar em um ambiente com tantos cães, o silêncio é quase absoluto, sendo rompido apenas por pouquíssimos latidos, que não encontram respostas entre os outros animais e cessam rapidamente. Após a espera, cão e tutora foram encaminhados para o chamado plantão fraterno, onde o animal recebeu o passe, prática de trocas de energias espirituais praticado na filosofia kardecista. Ao todo, o procedimento dura menos de 30 minutos. Ele ficou muito tranquilo, relatou ela, né? Durante todo o tempo, como se estivesse anestesiado. Chegou a ficar de olhinho fechado. Desde que entramos aqui, sinto que ele ficou mais relaxado. O relato semanal é importante do tratamento espiritual, segundo Sandra. Além disso, tutores e animais recebem água fluidificada para continuar o tratamento em casa. Outra orientação importante para os frequentadores é fazer orações diárias com seus animais de estimação. Pronto, o procedimento é esse. A cura, a doutrina espírita não prega a cura por meio de passe, nem para as pessoas, nem para os animais, nem para nada, né? Nenhum tratamento espiritual, seja em humanos ou animais, visa a cura ou substitui o tratamento físico. O passe trata o corpo espiritual e pode auxiliar a questão física, mas não pode ser o único. Então, as pessoas não devem imaginar que vai levar o animal, ou nós mesmos vamos à casa espírita com alguma enfermidade e achar que só o passe vai resolver o problema, né? E aí, aqui fala de algumas questões. Esse é um caso, um relato de uma casa espírita que pratica, né? E aqui fala da resistência de algumas casas espíritas. Apesar de encontrar solo fértil entre os tutores de animais adoentados, a ideia de dar passe em animais encontra resistência no meio espírita. Segundo Marta Antunes, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira naquela época, os animais não têm razão e livre-arbítrio, não estando aptos a receber os benefícios do passe. Quando doamos nossas energias vitais, transmitimos para uma pessoa dotada de razão e livre-arbítrio, que entra em sintonia com o doador e se desloca e se coloca em posição de aceitação para receber essa energia. Diferente do homem, o animal tem uma inteligência primária e não pode decidir se quer ou não receber o passe, explica a Marta. A Sandra discorda e diz que, de acordo com os preceitos do kardecismo, a fase animal é apenas um dos degraus para a evolução do espírito, e eles têm consciência. A ciência já declara que os animais têm consciência. O que a gente vê é a ciência comprovando o que há anos vem sendo desdobrado na doutrina. Nosso trabalho é embasado dentro da literatura da doutrina espírita, e nada que a gente fala é coisa da nossa cabeça, diz a Sandra. E assim, várias, né, aqui como a gente já está com o tempo extrapolado, eu não vou terminar a leitura, mas quem tiver curiosidade, está lá, você vai colocar, o texto é assim: Centro Espírita de São Paulo, que dá passe em animais. E ele faz 2.500 atendimentos mensais. Quem tiver interesse, né, é um texto bem interessante. E a nossa opinião aqui é de que nós acreditamos que o passe beneficia os animais, Sim. né?
Essa é a nossa crença. Nós vamos fazer a oração final, a oração de São Francisco, que é a que eu tenho mais afinidade, e ele está aqui o tempo todo, né? Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Que assim seja.